Olá, estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, dando início à programação da nossa semana aqui. E estamos mais uma vez com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, para nos falar um pouco ainda mais, como sempre, da Palavra de Deus que está na Bíblia. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos aí do programa, da nossa audiência. Que Deus hoje nos ilumine aí para possamos assim abençoar todos aqueles que vão estar nessa comunhão espiritual conosco nesse programa. Ok, que bom. Assim esperamos, não é? E eu já queria perguntar sobre uma palavra, então, que está no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, que diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é fortificar-se na graça, pastor? Isso acontece de dois ângulos diferentes. A graça do Senhor é a presença do Senhor, as ações do Senhor que envolve a vida do cristão e que o cristão experiencia com ele. Então, graça é um agir de Deus em nosso benefício, para que a gente ande no caminho dele. E a graça é também o perdão dos pecados que diariamente confessados nós podemos receber quando nos arrependemos. A graça é uma ação divina que se libera segundo os seus princípios para benefício de qualquer pessoa que acessa ele. E tem outra palavra que diz, onde Deus diz: a minha graça te basta. É suficiente, e é verdade. Acho que ele disse para o apóstolo Paulo, não é? Isto. O Paulo estava querendo coisas que Deus não queria dar a ele. E não é que ele não podia receber aquilo, mas é que devido aos momentos circunstanciais da comissão divina que ele tinha, era necessário ele continuar com o problema para que ele ficasse consagrado o suficiente para Deus usar ele com mais liberdade. Sim. Entende? E aí o apóstolo Paulo pediu e ele: a minha graça te basta. E basta, não é? Se Deus diz que a graça basta, é porque eu creio ele vai suprir todas as necessidades da pessoa, não é? A graça é uma provisão muito rica de Deus. A experiência desses anos todos que eu estou aqui no Senhor, eu digo assim, que quando eu tenho momentos que eu não consigo tocar a graça porque eu estou assim um pouco sobrecarregado de muitas coisas, a gente sente muita falta. Porque o tráfico da nossa mente afasta a gente, distancia a gente dessa comunhão com o Espírito Santo. Olha, é uma luta, como se fosse nadar contra a correnteza, não é? Exatamente. Então, eu percebo assim que no dia a dia a gente vai se envolvendo com muitas coisas, e a gente esquece aquele momento de confessar, de meditar, de orar e de acessar a palavra e de conversar com o Espírito Santo. Então, a cada dia tu vai se afastando um pouquinho. Aí ao longo de meses você viu que se afastou bastante. Vai longe demais e aí não acha o caminho de volta. É difícil. Acha, mas é bem mais difícil para você reatar uma comunhão. Até chegar, de volta. Eu vejo muitos cristãos, assim, na minha experiência, que eles tentam se recuperar, eles pregam, eles cantam, eles empreendem nas coisas de Deus, mas eles estão sentindo distância de Deus. Eles não estão felizes. Eles não estão satisfeitos. E o que falta daí, pastor? Algum ato eles cometeram, transgrediram mandamentos de Deus e tomaram caminhos que Deus não gostou. Então, eles podem voltar? Sim, pode voltar a ter comunhão com o Senhor, mas eles vão ter que reconhecer os seus erros. É como se a gente perdesse a conexão com Deus, não é? Embora eles se esforcem, essas pessoas se esforçam muito para
para manter essa comunhão, sabe? Sentir aquela presença do Senhor de perto, assim, mas eles não sentem. E eles sabem que não sentem, mas eles se iludem, né? Eles criam um clima de autoilusão para se manter de forma nominal dentro das 4 linhas do reino de Deus. Mas na verdade eles não estão sentindo Deus. E é um número muito grande de crentes que estão nessas condições. Tem uma palavra que diz também, talvez, que tenha um significado, uma conotação ali, né, no que o senhor está falando, que fala assim, alimenta-te da verdade, né? Uhum. Então, a verdade, né, segundo o senhor sempre diz, a verdade é Cristo que diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida, né? E esse alimento, se a gente sai de perto desse alimento, né? É a mesma fica coisa desnutrido. O alimento natural. Se você não ingere ele, vai sofrer dano. Sim. Vai ter problema sério e vai chegar à morte. Espiritualmente, o processo é o mesmo, semelhante. Você precisa todos os dias, no mínimo 2 vezes, ter um contato com Cristo por meio da palavra. Eu já nem li, eu gosto de dizer assim, ter um contato com Cristo por meio da palavra, porque senão a pessoa vira uma literatura, vira um crente escritural. E não é isso o que o Deus ensina. O contato com a palavra é um contato com a pessoa de Cristo. Então, assim, desde o início que eu entrei para o reino, Deus me disse, quando tu lê essa palavra, tu tem que entender que tu não está conversando com um livro, nem lendo jornal, nem revista. Tu está conversando com uma pessoa. Essa pessoa que você vai conhecer sou eu. Por isso, como tu não sabe me ouvir, não me acessa, não sabe como me achar, eu te dou o livro até tu me achar. Porque e aí depois também diz lá, a palavra de Deus é viva e eficaz, não é? Exato. Então, o Senhor disse, quando tu me achar, tu não vai precisar mais desse livro. Aí, agora, pensando bem, o apóstolo Paulo, o Pedro, não tinha Bíblia. Pedro nem sabia ler. E eles eram cheios do Espírito Santo. Sim, verdade. Então, hoje, os homens inventaram faculdade disso, de teologia, pós-graduação de teologia, PhD, não sei o quê. Mas, na verdade, não sei se isso aí não é prejudicial. Né? Porque isso aí racionaliza a pessoa. Faz com que a pessoa passe a interpretar ostensivamente o texto sagrado. E aquilo pode atrapalhar um pouco a nossa relação com Deus, né? Porque está escrito que a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, né, a leitura, simplesmente por leitura como um livro normal, não tem vida. Né? Não. Quando a gente está lendo a Bíblia, para se fortificar na graça, a gente sente os efeitos. Né? Tem que buscar, né? Buscar aquilo. Quais são os efeitos que a gente sente? Eu estou inadequado. Eu estou falhando com Deus. Quase sempre esses. Agora, tem também os momentos que você tem aquela graça consolativa do Senhor. Isso aqui, graças a Deus, eu tenho esse gozo que, sem saber, eu acertei isso aqui. Muitas vezes a gente se depara com questões assim na Bíblia. E a coisa mais maravilhosa que tem é quando tu coloca os olhos na Bíblia, não para interpretar, mas tu começa a receber ensinamento intuitivo de Deus subjetivo. Verdade, isso eu achei fantástico. Logo no início, quando eu fui convidada 15 anos atrás, né, para um estudo bíblico, e eu tive exatamente essa experiência. Né, uma coisa muito fantástica, que só experienciando, olha, né, porque a gente enxerga muitas coisas ali, né, dentro daquela escrita, daquela palavra, se abre um entendimento assim que até então se lia e não dizia nada, não é? E brota em nós uma esperança grandiosa, porque
Porque geralmente a metodologia natural, o ensino é de fora para dentro, né, do homem. Na metodologia divina, né, funciona também de dentro para dentro. Né? Para dentro da nossa alma, sai do espírito e entra na nossa alma. Sim. Então, a consciência, a intuição e a comunhão, que são faculdades operacionais do espírito do homem, é a coisa assim mais fantástica que tem quando você acha essa pedagogia subjetiva dele. E essa conexão, né, com Deus E é isso que no texto você acabou de ler. Então, bem, pastor, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aqui falando de mais uma palavra de Deus logo depois dos nossos comerciais. Estamos de volta e neste bloco eu gostaria de falar um pouquinho, pastor Sérgio, para que o senhor comente uma passagem bíblica que está no segundo livro de Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler rapidinho aqui nos versículos 1 ao 4, que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Bem, eu acho que, né, descreve bem aí os tempos atuais, não é? Um livro que foi escrito há muito mais do que 2000 anos atrás, não é? E é tão atual, pastor. Muito, muito atual. E a precisão das características da vida das pessoas hoje. A precisão que é descrito isso aí há 2000 anos atrás praticamente, relata com grande veracidade o que é hoje a inter-relação social das pessoas, a vida das pessoas. Veja, quando nós tínhamos uma educação saudável, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, as pessoas eram moralistas e tinha uma atuação ainda com um pouquinho de sal. A gente sentia algumas coisas puras nas pessoas. A gente sentia pessoas altruístas, idealistas, bem intencionadas e que tinham um cuidado de não ferir a liberdade dos outros e nem de machucar outros, mesmo que estivesse naquela corrida pela finança e pela economia, pela parte econômica. Havia homens de moral, né? Havia pessoas moralistas. Não, hoje não tem mais isso. Verdade. Então, hoje a grande parte não tem nem noção do que são essas coisas, não é? E eu assim, que já tenho uma certa idade, assim, né, eu observo muito. Tu vai num buffet, por exemplo, capaz que eu vou cortar a frente de uma pessoa e dar um empurrão na pessoa e tirar o braço ainda. Né? Eu fico olhando, aquilo me choca, sabe? E eles fazem aquilo com a maior naturalidade. Eles não veem que aquilo está errado, que aquilo está sendo um lapso de educação ali, de ser educado. De respeito. De respeito. Não, e eles tratam a gente assim, com uma coisa assim estranha, assim, que a gente se sente... Parece que a gente está num mundo que nunca viveu, na verdade. Verdade. Então, quando eles querem umas coisas assim, principalmente a parte de pessoas mais jovens, assim, a gente vê que o processo
que gerou esse tipo de vida cotidiana foi a educação. E o afastamento da mãe do lar e a educação que se inverteu completamente o sistema. Muito sem os princípios de Deus, né? Que acabou ficando mais de lado, né? Aqueles hábitos até, né? Aqueles ensinamentos que a gente recebia, né? Hoje são pouquíssimas famílias, eu creio, né? Então, que fazem isso. A educação secular, a mídia e as redes sociais hoje mais presentes começaram a formar as pessoas, faculdades, e foi trocado o sistema de ensino, foi substituído os conteúdos programáticos. Os princípios divinos estão sendo trocados por princípios humanos, não é? Não, assim, e a gente percebe profissionais que a gente tinha confiança neles, hoje não dá mais. Tu vê assim profissionais assim que não entendem daquilo que se formaram. Sim, verdade. Eu fico impressionado. Sim. E isso acontece em todas as áreas, as áreas. Eu vou dizer que inclusive na medicina. Né? Então, tinha um filósofo aí que falava que são os analfabetos funcionais. E é verdade, né? E as faculdades estão jogando milhares de pessoas no mercado de trabalho com esse tipo de qualificação, né? Então degradou muito o ensino, né? Então hoje o mundo está preparado para o caos, não está preparado para uma recuperação, porque daqui para frente só piora, só vai melhorar quando Cristo assumir o reino milenar novamente. Aí nós temos esperança de que tudo volte para aquilo que é justiça, equidade, amor, paz, essas coisas. Antes eu não tenho esperança antes. É verdade, a gente percebe assim que isso é quase que irreversível mesmo, porque a gente está sempre esperando que vai melhorar, que as coisas vão mudar, que as pessoas vão começar a ter consciência, né, das coisas, mudar, enfim. E na verdade a gente vê o mundo evoluindo de tal forma que esses valores vão cada vez mais se perdendo, sendo substituídos por outros valores, né, que são totalmente diferentes daqueles que se tinha antes, como o senhor disse, né? E esses novos valores, eles são muito materiais, né? São os valores materiais, que são as coisas, né, que perecem, que trazem guerras, disputas, enfim, né, tantas inimizades, desrespeito e tudo mais. E eu fico pensando que a Bíblia já avisou isso há 2000 anos atrás. Espírito. E que essa conotação de informações aí que eu tenho é que não vai melhorar só no reino milenar. Antes não. Porque agora veio o governo do anticristo. E eu acho que essa educação toda que nos últimos 30 anos engolfou a sociedade mundial, as pessoas, é para preparar para esse governo, entende? Preparar, porque todo mundo já está assim, formado na maldade. Isso aí. O egoísmo. Que o mundo estimula isso. O egoísmo, a indiferença e na maldade. Então, tudo formado. Mas então, as pessoas têm que acabar fazendo opções, não é? E tem uma frase, né, que eu gosto, eu lembrei agora, não é? Às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão, né? Então, né, que a gente deixe de lado muitas coisas para ter paz, não é? Não agir somente pela razão, mas por outros conceitos que nos trazem benefícios não materiais, mas que nos suprem de uma forma que nos traz
felicidade, paz, satisfação, não é? E que não está necessariamente ligada ao sucesso da forma como as pessoas julgam ser o sucesso, né? Quando se fala nisso, se pensa em dinheiro, né? em bens materiais, mas eu acho que ser bem-sucedido é estar em paz, é ser feliz, né? Apesar, né, de toda essa loucura do mundo. Conseguir se manter saudável mentalmente, né, nesse mundo de hoje já é uma grande conquista, já é um sucesso, não é, pastor? E difícil é viver também nele, né? Mas muito difícil. Estamos aqui para enfrentar, né? Difícil. Bem, pastor, nosso programa mais uma vez chega ao final e nós queremos lhe agradecer por estar sempre aqui conosco e trazer, né, essas mensagens, esses comentários aí, estimulando sempre as pessoas a buscarem um crescimento espiritual, um suprimento verdadeiro de vida, não é? Então, muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser, não é? Ok, Deus abençoe a todos e uma boa noite. Verbo.